Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Aqui eu ajudo psicólogas a aumentarem em 10 vezes seus rendimentos. E aí você pode estar perguntando, psicóloga, como que eu faço isso? Ensinando você a trabalhar com saúde mental nas organizações. Cada vez mais estão crescendo as demandas para se trabalhar com saúde mental nas organizações. E é preciso que nós tenhamos um método para poder trabalhar com grupos nas organizações. A proposta não é de fazer psicoterapia, a proposta é fundamentada, o método ele é fundamentado na psicodinâmica do trabalho e em teorias de processos de grupos. Então, fica aqui comigo. Eu sou Ana Silvia, sou psicóloga e consultora organizacional. O meu mestrado foi com ênfase em psicodinâmica do trabalho e sou didata em processos grupais. Minha caminhada aí é de mais de 30 anos, inicialmente como gestora de RH e nos últimos 20 anos como consultora. Então, seja bem-vinda e vamos lá para a nossa live de hoje, que tem como tema as etapas de um programa de saúde mental nas organizações. Cada vez mais estão crescendo as demandas para se trabalhar com saúde mental nas organizações. Só esse ano, de forma espontânea, não por iniciativa minha, mas por iniciativa das organizações, eu tive 4 procuras de organizações solicitando proposta para mim, né, para eu apresentar uma proposta de como trabalhar saúde mental nas organizações. Isso é bem interessante que além dos clientes que eu atendo, além dos clientes que eu, né, naturalmente atendo, as organizações virem até mim com esse foco de saúde mental, realmente foi um aumento significativo esse ano. Talvez você possa falar assim, mas é só 4. Gente, é muito. Para um contexto onde há 2 anos atrás, falar em saúde mental nas organizações era tabu, quando você tem por iniciativa das organizações te mandarem um e-mail, te mandarem um WhatsApp, querendo um contato, querendo conhecer teu trabalho, querendo que você apresente uma proposta, isso é muito significativo. Então, essa demanda cresce cada vez mais e eu acho que é bem interessante a gente poder falar a respeito. Vamos ver quem está chegando. A Ilis Santos, seja bem-vinda, Ilis. Bom, quando a gente fala num programa de saúde mental nas organizações, a gente precisa pensar em termos de um processo e não de uma atividade isolada, né? Não de uma intervenção, de uma ação isolada. E pensando também na perspectiva da psicodinâmica do trabalho, esse programa de saúde mental nas organizações, ele sempre vai contemplar o coletivo, né? Porque é no coletivo que se estabelecem as interações, as inter-relações, né? E aí resulta a psicodinâmica do trabalho. Então, como que se dá essas relações e como que essas relações afetam a saúde e a subjetividade do trabalhador. Um primeiro momento, como aqui eu tenho como proposta, né, ajudar você, psicóloga, a trabalhar com saúde mental nas organizações, e eu desenvolvi um método que se chama Psicóloga 10X, né? E nesse método, um dos pilares é o pilar comercial. Então, para começar a falar sobre as etapas desse programa de saúde mental nas organizações, eu vou partir do princípio que você vai prospectar alguns clientes ou algum cliente para poder apresentar o seu trabalho, né, para poder ver se esse cliente tem ou não interesse, ou você já fez uma sondagem de mercado, já verificou que algumas empresas, né, uma ou outra empresa tem uma demanda, né, de trabalho em saúde mental nas organizações, e aí você vai prospectar esse cliente. Então, a primeira etapa, quando você está buscando,
né? Apresentar o seu trabalho, fazer o seu trabalho conhecido. Se você é uma consultora, se você é uma psicóloga clínica que está entrando, né, nas organizações, que está começando a trabalhar nas organizações, é a prospecção, né? Então, a primeira etapa é a prospecção. E a prospecção está dentro de um pilar, né, no programa Psicóloga 10X, que é o pilar comercial. Se o cliente teve interesse pelo teu trabalho, ele vai pedir uma proposta, que você apresente uma proposta, né? Essa proposta, ela tem uma forma de você elaborar para que você não dê uma consultoria de graça, mas que também você não fique com poucas informações que impeçam o cliente, né, a organização cliente, de conhecer um pouco do teu trabalho. Então, aí é um equilíbrio que a gente precisa ter enquanto profissional, o quanto que você vai informar na proposta, que é importante, e o quanto que você não deve informar na proposta para você não dar consultoria de graça. A não ser que você tenha essa disponibilidade, para você não tem problema, né? Você acha que tudo bem você fazer isso, né? Mas do contrário, esse cuidado é importante. Existe também a possibilidade da proposta ser, uma vez que você prospectou o cliente, ele ficou interessado no teu trabalho, e que você, nesse contato inicial com a organização cliente, ela interessando pelo seu trabalho, você viu que existiria a possibilidade de você oferecer uma, entre aspas, degustação do teu trabalho, né? Que ele pudesse conhecer o teu trabalho. Então, essa proposta pode ser uma proposta onde você, no primeiro momento, vai apresentar o seu trabalho. Como? Existem várias maneiras, em algumas lives aqui eu já comentei a respeito, mas uma delas é por meio de uma palestra, né? Você pode fazer uma palestra, você pode fazer uma roda de conversa com as lideranças também, ou com o próprio RH, né? Com a própria área de gestão de pessoas, para que eles possam conhecer, entender o trabalho, né? Mas seria uma atividade para eles poderem degustar. Mesmo assim, eu considero importante formalizar essa proposta. Você não apresentar, não fazer isso só verbalmente, esse acordo só verbalmente, né? Formaliza, isso passa mais profissionalismo, isso também amarra um compromisso entre você e o cliente, que também é bem importante, né? Esse compromisso já inicia um vínculo de uma maneira profissional, mostrando o quanto que você é organizada, né? Mostrando o seu profissionalismo. Então, mesmo que seja uma degustação, eu considero importante formalizar a proposta. Um segundo momento, depois que você formalizou a proposta e o trabalho foi aprovado, né? Se for degustação, você vai oferecer, né, aquela atividade que você se propôs a fazer, que a empresa também achou que seria interessante. Depois você pode fazer uma devolutiva para a empresa sobre como você percebeu essa experiência, né? E como que as pessoas também, os trabalhadores naquele grupo também perceberam aquela experiência. Bom, deixa eu ver quem está chegando aqui. Maíra, seja bem-vinda, Maíra. Que bom ter você aqui com a gente. Bom, uma vez que apresentou a proposta, se for degustação, né? Você já fechou, amarrou, fez a devolutiva e vê a possibilidade também de uma nova proposta que seja remunerada. Mas se a empresa aprovou a tua proposta para realmente você implantar um programa, né, de saúde mental na organização, então esse programa ele precisa primeiro, uma vez aprovado, ele sempre vai iniciar, pelo menos no método que eu utilizo, com a apresentação do trabalho
e a apresentação do cronograma, dos objetivos, enfim, para a organização. Claro que no primeiro momento você já contratou isso com a área de gestão de pessoas, geralmente com a diretoria, né? Geralmente a diretoria a qual o RH, a área de gestão de pessoas, está subordinada, e depois você vai apresentar essa proposta para a organização, online ou presencial. Aí depende, né? Tudo vai depender do que é possível, vai depender do que a empresa possibilita para você, né? Em termos dessa divulgação. É sempre interessante começar com as lideranças, né? Apresentar essa proposta para as lideranças no primeiro momento, de preferência descendo os níveis hierárquicos, se for possível, né? Diretoria, se tiver gerência, se tiver uma coordenação, uma supervisão, enfim. Depois que você apresentou para as lideranças, né? Você vai para os demais trabalhadores. E quando você vai apresentar para os demais trabalhadores, é importante que você, tanto para as lideranças, quando você apresentar para os demais trabalhadores, que você dê uma abertura para que eles tirem a dúvida. Que seja uma apresentação interativa, que não seja algo onde você está falando, apresentando e ponto. Não, que seja, que tenha previsto, né, no seu tempo, essa interação, essa possibilidade de tirar dúvidas, enfim. É muito comum nesse momento, porque é um momento onde eles estão te conhecendo e onde o cliente, os trabalhadores vão, a gente inicia com essa organização cliente, quando eu falo organização, cada trabalhador, esse vínculo de confiança. E para a gente construir o vínculo de confiança, é importante nós estarmos disponíveis para escutar e dialogar. Isso é fundamental. Porque esse vínculo, ele vai sustentar todo o desenvolvimento do trabalho. Aquela máxima, a primeira impressão é que fica, nesse momento também vai valer, né? Então, é bem importante que não seja um tempo onde você não tenha essa possibilidade, né, de dar esse espaço para poder fazer as trocas. E é sempre muito rico, né? E às vezes também é interessante que aí já começa um processo de você também conhecer a organização, né? Então você, nesse momento é importante também ficar atenta para você já ir percebendo a cultura, como são as interações, como que se deu a organização, como que foi o comunicado dessa palestra, isso tudo e outras questões, né? Eu sempre observo, porque são sempre dados para nós analisarmos e conhecermos a organização. Por isso que é sempre importante, a cada intervenção que a gente faça nas organizações, a gente elaborar, né, o nosso relatório daquele dia, daquele contato. Então, você sempre ter para aquela organização um arquivo que pode ser escrito ou digital, enfim, como você gostar de trabalhar, pode até ser no celular, né, se o seu celular te possibilita isso, onde você vai registrar suas percepções, algumas análises que você pode vir a fazer com base nessas percepções. Bom, então a gente está falando desse primeiro momento, onde a proposta já foi aprovada e você vai estar iniciando o programa de saúde mental nas organizações. Então, no primeiro momento, as pessoas precisam saber o que é esse programa, qual o objetivo, quais são as etapas desse programa, enfim. Eu costumo dizer que é um momento onde a gente pede licença para entrar na casa do outro, né? A gente vai pedir licença para poder entrar na organização cliente,
e entrando com cuidado, com respeito, observando, mas de uma forma espontânea também, né? Para não ficar algo engessado, algo que te distancie das pessoas, algo que você fique numa posição defensiva, né? Assim, porque pode também estar insegura por ser um cliente novo, enfim. Então, essa autopercepção e essa consciência de como que esse momento está te afetando é bem importante também. E esse é um aspecto, é um dos aspectos que nós trabalhamos no método Psicóloga 10x, lá no pilar do autodesenvolvimento, né? O quanto que é importante, entre outros aspectos, né? Mas um deles é esse, né? O quanto que é importante a profissional ter essa consciência, né? De como que aquela situação, aquele momento, aquela interação está lhe afetando, né? Para poder, de uma forma consciente também, poder ter uma autonomia nas suas escolhas, na forma como ela vai estar interagindo com o cliente. É importante lembrar, né, que a relação não é uma relação de empregada, é uma relação de prestadora de serviço. Por quê? Porque eu estou falando de uma psicóloga que é consultora ou de uma psicóloga que é clínica e está começando a trabalhar dentro das organizações, ok? Que isso é tranquilo também de se fazer, né? Nada impede que ela tenha atividades na clínica e tenha atividades também com organizações com foco em saúde mental nas organizações. Dentro dessa proposta, que não vai ser fazer psicoterapia em grupo, nem psicoterapia individual, mas trabalhar na perspectiva da psicodinâmica do trabalho, embasada também em teorias de processos de grupos. Seguindo aqui as nossas etapas do programa de saúde mental nas organizações, deixa eu ver aqui o meu roteirinho, que eu fiz um roteiro para eu não esquecer coisas que são importantes. Uma outra etapa seria a etapa de sensibilizar e informar. Então, você vai estar sensibilizando e informando os trabalhadores de todos os níveis hierárquicos sobre o que é saúde mental nas organizações, o porquê, a importância de abordar saúde mental nas organizações. E aí tem algumas estratégias que são interessantes que a gente utiliza para poder ter sucesso nesse momento da sensibilização e da informação. Que tipo de conteúdo que a gente vai informar, que metodologia que nós vamos utilizar para poder informar e sensibilizar, né? Veja que nesse momento a abordagem é uma abordagem mais de desenvolvimento do que de saúde mental. A abordagem que eu digo se você for fazer um trabalho com grupos, né? Que eu sempre coloco aqui para vocês que existem diferenças quando nós trabalhamos com grupos com foco em treinamento, quando o foco, né, o objetivo é desenvolvimento pessoal e quando o objetivo é saúde mental. Mas dentro do programa de saúde mental tem algumas ações que elas serão com foco de desenvolvimento. Por quê? Porque você vai dar informações e você vai estimular essas pessoas, esses trabalhadores, a refletirem sobre os seus valores, as suas crenças em relação àquele tema que é saúde mental nas organizações. Poder falar sobre eles e com isso poder também mudar as suas atitudes, que vai ser consequência da mudança das suas crenças, né, dos seus valores, no dia a dia em relação a esse tema, né? Isso é muito importante. Então, tem alguns conceitos, algumas metodologias, alguns conteúdos específicos que a gente usa nesse momento para sensibilizar
e informar o trabalhador. Bom, é importante falar para vocês o seguinte, que o tempo que vai levar, não dá para eu falar aqui para vocês assim em termos de tempo, tá? Falar assim um cronograma, aqui você vai levar tantos meses, aqui tantos dias, não dá. Por quê? Porque cada organização cliente, ela tem as suas peculiaridades, ela tem a sua cultura, ela tem o seu jeito de funcionar. E nós precisamos estar atentos a isso quando nós vamos elaborar o cronograma, né? Inclusive, geralmente, quando eu elaboro o cronograma, eu apresento uma proposta de cronograma e aí, como é proposta, eu posso até alterar, né? Em função de alguma questão que a organização traz para mim. Geralmente, o meu contato é com a área de gestão de pessoas e a gente vai negociando, vai adequando esse cronograma. Então, eu não conseguiria falar para vocês, eu posso falar em média, né? Que é o que eu costumo trabalhar, olha, né? Quando eu vou dar curso e tal, quando eu vou passar o método, eu falo, olha, em média você leva tanto tempo nessa etapa, nessa etapa, nessa etapa. Mas aqui eu vou falar só das etapas que eu acredito que seja mais oportuno, né, para vocês. Uma outra etapa, uma vez que você informou, está sensibilizando, né, sobre a importância de trabalhando com saúde mental nas organizações, a informação é o porquê, né, o como que vai ser o trabalho, enfim. Uma outra etapa que você vai ter nesse processo é do diagnóstico. E aí o diagnóstico, que tem como foco a organização, né? Às vezes algumas organizações pedem, recentemente eu tive uma solicitação de proposta, onde a organização me pediu uma avaliação individual de alguns aspectos da saúde mental. Então, esse foi um pedido, né, da organização, e aí eu elaborei também essa possibilidade dentro da proposta, né? Então, eles querem, às vezes, alguma área que tem alguma condição, algum fator de risco específico, às vezes está passando por algum momento específico e eles querem acompanhar, querem avaliar. E aí, quando falo em avaliação, é a avaliação psicológica que nós temos condições de fazer, ou seja, nós psicólogas que somos autorizadas a fazer uma avaliação psicológica. Não seria avaliação de perfil comportamental, né? Que perfil comportamental geralmente são instrumentos que não tem como restrição para o psicólogo, uso do psicólogo. Não, eu estou falando de testes psicológicos com objetivos específicos, ok? E que tem como foco a saúde mental. E aí você pode perguntar, mas o psicólogo organizacional vai fazer isso? Sim, a gente faz dentro de um contexto, dentro de uma proposta da psicodinâmica do trabalho, né, pensando em como eu vou trabalhar com isso depois, mas com alguns cuidados também, né, em termos da elaboração do laudo, em termos da apresentação dessa devolutiva do laudo, todos aqueles cuidados que nós temos que ter embasados no nosso código de ética e na normativa também que tem aí no CRP, né? Ou no CFP, vamos ser mais abrangentes, né? Eu estou no Paraná, então eu falo CRP. Então, voltando, deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Essa fase de diagnóstico, ela é focada nas 3 dimensões que são lá, né, descritas por Dejurs, as 3 dimensões da organização do trabalho. Então, eu vou fazer um diagnóstico, eu posso também fazer um diagnóstico da cultura, eu sempre gosto de incluir o diagnóstico da cultura, e além do diagnóstico da cultura,
você pode fazer um diagnóstico que contemple a organização do trabalho, as condições de trabalho, né, e as condições físicas de trabalho, e tanto físicas, químicas, enfim, né, todos aqueles fatores das condições. E também você vai avaliar, vai diagnosticar, vai poder levantar informações sobre as relações socioprofissionais. Como que se dão essas relações? Para esse diagnóstico, tem uma série de instrumentos que a gente pode utilizar. E são instrumentos tanto quantitativos, né, que tem uma perspectiva mais quantitativa, quanto qualitativa. Aí você pode usar um ou outro. Eu gosto sempre de trabalhar com os dois. Com algum instrumento quantitativo e algum instrumento quali, aí eu integro a análise. Por quê? A organização, cliente, as empresas, elas têm uma necessidade de quantificar tudo, de ter percentual em tudo. Isso é uma lógica das empresas, das organizações. E muitos RHs também, né, em função dessa cultura, eles também têm essa necessidade. Então é interessante que a gente também pense nessa possibilidade, mas que a gente não descarte, isso é uma posição minha, tá? Que a gente não descarte diagnósticos, instrumentos de diagnósticos que sejam qualitativos. E aí tem vários que a gente pode utilizar. Alguns até eu incluo no método Psicóloga 10X. Por quê? Porque eu vejo que aí dá um diferencial para nós, enquanto psicólogas, dessa análise qualitativa, nessa análise da subjetividade, né? Então, isso qualifica muito o nosso trabalho. E é interessante que o cliente reconhece isso, sabe? A nossa percepção, a nossa análise. E às vezes alguns até brincam, nossa, mas você tem algum caldeirão, você é meio bruxa, né? Como uma bola de cristal. E aí, nesse momento, é importante a gente reforçar para o cliente. Não, isso é ciência, né? Isso é profissão, a gente tem uma formação que é embasada em ciência e que nos possibilita olhar respaldado numa teoria, respaldado em ciência, para a gente poder enxergar e nominar as coisas que nós estamos enxergando, né? Então, isso é muito importante. A gente também não pode perder a oportunidade de valorizar a nossa profissão, de nos diferenciar enquanto profissionais no mercado, né? Porque, assim, tem de tudo no mercado e vai continuar tendo, independente de eu existir ou não. Eu vou morrer e vai continuar existindo. Então, eu penso que nós, psicólogas, temos que ter estratégias para valorizar o nosso trabalho, nos valorizar e mostrar o nosso diferencial para aquela organização cliente, né? Isso fortalece a nossa credibilidade, fortalece a nossa autoridade, o vínculo de confiança com a organização cliente. Então, é bem importante a gente não perder de vista, né? Como nós fazemos isso. Bom, uma vez feito o diagnóstico, você vai fazer a devolutiva desse diagnóstico. E aí é importante que, dependendo de qual foi a estratégia que você usou para o diagnóstico, se foi individual, né, a gente sempre vai ter como respaldo as orientações do Conselho Federal de Psicologia, sempre, né? Como que eu faço uma devolutiva individual, se teve uma avaliação psicológica, quem vai ter acesso a qual informação, como vai ter acesso à informação, para quem que eu vou deixar o laudo, para quem que eu vou entregar o laudo, tudo isso, né? Eu não vou ficar falando aqui, porque a gente tem no nosso Conselho Federal uma orientação que nos respalda, que nos tranquiliza até. Eu acho que eu fico até tranquila quando a gente tem essa orientação, porque a gente tem como seguir, né? E isso também fortalece o vínculo com o cliente, sabe? Ele vê que você faz um trabalho sério, um trabalho ético. Quando ele percebe que o
o profissional é ético, ele fortalece o vínculo de confiança, porque ele fala, puxa, vai dar para eu confiar, vai dar para a gente caminhar juntos, né? Então, esses cuidados éticos fortalecem o vínculo de confiança com o cliente, né? Se é uma organização cliente que está querendo alguma coisa que não é ética, ela pode até também te dispensar, porque ela viu que não vai conseguir aquilo que ela quer, né? E eu já passei por experiências como essas, e eu acho até bom que aconteça isso, porque fica bem claro para o cliente quem é você enquanto profissional e o que você vai permitir e o que você não vai permitir, né? Diz quem você é. Acho que esse é o principal aspecto, né? Bom, na devolutiva, então, que era o que eu estou falando nesse momento para vocês, é muito importante que, se a avaliação foi uma avaliação da organização, se você fez o diagnóstico, né, por meio de métodos em grupo, é importante que você nunca cite nomes. Nunca. Você vai falar do processo do grupo, por isso que eu entendo que é importante nesse método que eu desenvolvi, né, psicóloga 10x, ser embasado na psicodinâmica do trabalho, mas ser embasado também em teorias de processos de grupos, para você poder entender, né, o funcionamento dos grupos, os fenômenos que acontecem no grupos. Mas quando você apresenta o diagnóstico, os dados, e você vai fundamentando, né, os dados em cima da teoria, né, da psicodinâmica do trabalho e de processos de grupos, você não cita nomes. Se a empresa insistir, você fala, olha, não cito nomes, isso daqui não tem a ver com uma pessoa, isso tem a ver com a organização, isso tem a ver com o funcionamento da organização. Porque lembram aquilo que eu sempre lembro vocês aqui, a gente corre o risco, tem um aspecto ético, e o segundo aspecto é da organização querendo nomes, de eleger bodes expiatórios. E o bode expiatório, ele vai ter a função, né, no grupo, de ser o portador da disfunção do grupo, da doença do grupo, entre aspas, doença entre aspas, né? E aí, uma vez eliminado aquela pessoa que virou o bode, né, que por questões dela ela aceitou esse papel também de forma inconsciente, a organização acredita que, então tá, então a gente manda fulano embora, que daí todos os problemas estão resolvidos. E não é assim, né? Continuam os mesmos problemas, por quê? Porque, na verdade, aquela pessoa foi um bode expiatório, foi um bode para expiar as disfunções, as patologias daquele grupo, daquela organização. E aí a organização se ilude achando que está tudo resolvido e não está. Geralmente são organizações que estão doentes, né, que usam dessa estratégia do bode expiatório. Organizações não funcionais. Bom, então por isso que é importante não nominar você, porque o teu diagnóstico é da organização, com foco em saúde mental no trabalho, ok? Bom, feita a devolutiva, você apresenta um plano de ações. Então, quais são as ações que, com base naquele diagnóstico, com base nos dados que você levantou, você considera importante para aquele momento? Muitas vezes são um plano de ação que contempla intervenções a curto, médio prazo. A longo prazo eu não costumo trabalhar, eu prefiro trabalhar a curto e médio prazo, porque também é uma oportunidade de você ir conhecendo e avaliando a organização e confirmando os seus dados também, o seu diagnóstico, né? Às vezes você tem que realinhar, rever algum aspecto, enfim.
Essas intervenções, né, o plano de ação, que tipo de intervenções que nós faremos, pode ser tanto intervenções que tem como foco, novamente, informar, né, às vezes você percebe que ainda é preciso trabalhar com informação e sensibilização. Pode ser intervenções que têm como objetivo a prevenção, né, em termos da saúde mental, de prevenir um adoecimento por alguns dados que você levanta no diagnóstico. Pode ser também para promover a saúde, né? Então, já existe sinais de sofrimento psíquico, já existem sinais de sofrimento patogênico, e aí precisam ter ações específicas dentro da organização. E essas ações, de novo, não é psicoterapia em grupo e não é psicoterapia individual. Mas pode ser? Pode ser. Mas não sou eu quem vou fazer, porque o meu foco é saúde mental nas organizações. O meu foco é trabalhar de uma forma coletiva, né, embasada na psicodinâmica do trabalho. Se tem algum caso crítico, eu posso sugerir que essa pessoa seja avaliada por um psiquiatra, que seja acompanhada por uma colega que trabalhe com clínica, né? Isso eu posso fazer sem problema nenhum, né? Mas são casos mais extremos e mais específicos também, né? E que muitas vezes a organização já detectou, já percebeu. Bom, e aí então vamos para as intervenções, né? E se elas forem, novamente, se forem intervenções que têm como objetivo sensibilizar e informar, nós vamos trabalhar com um foco de desenvolvimento, treinamento, desenvolvimento. Se for para promover, né, para poder trabalhar com pessoas que já estejam no processo de adoecimento ou de prevenção a esse adoecimento, nós vamos trabalhar em grupos, embasado na psicodinâmica do trabalho e em teorias de processos de grupos, com uma metodologia específica que a gente pode atingir esse objetivo. Quando o trabalho é concluído, né, as intervenções são concluídas dentro de um prazo que é estabelecido, é importante que tenha um momento de avaliação. Mas aqui eu não estou falando daquela avaliação que é feita lá em treinamento, em desenvolvimento, tá? Que é uma avaliação reativa, de reação. Eu estou falando, ela é pertinente, né, para programas de treinamento e desenvolvimento. Se você fez, ok, então você vai trabalhar com essas. Mas se for outros tipos de intervenções, você vai poder avaliar junto com o grupo, com os participantes, validando ou não o processo, né, de todos os encontros que foram realizados. E aí também há um método específico para a gente poder fazer isso, né? Isso é bem importante, porque é o momento de fechar um processo e talvez você até leve para a organização cliente que, olha, vai ser necessário dar continuidade com este grupo ou com aquele grupo, enfim, né? Ou você possa também falar, olha, nós vamos dar um tempo aqui com esse grupo, porque eu acredito que é importante eles verem, né, se eles conseguem, o grupo ver se consegue caminhar, ter mais autonomia, sozinhos, enfim, depende. Não tem uma regra única, depende de cada situação, de como que foi esse processo com cada um. O que é importante é considerar que, deixa eu falar um oi aqui para Alice, bem-vinda, Alice. Deixa eu ver se é a Alice mesmo, se eu tô sem óculos aqui. Não é a Alice, é a Alcemira. Bem-vinda, Alcemira.
O importante é você não perder de vista que todo esse processo das intervenções, né, eles são avaliados e validados juntos com os participantes, ok? E aí a gente tem uma metodologia específica para fazer isso. Bom, e novamente, o que você apresenta para a organização cliente, você não fala de pessoas, você não individualiza, você fala no coletivo, sempre linkando com as dimensões da organização do trabalho, das relações socioprofissionais, também das condições de trabalho, isso ao final do trabalho, né? Porque durante o processo de intervenções é importante que os próprios trabalhadores vão se dando conta de como que o trabalho está afetando a sua subjetividade, a sua saúde mental, e eles possam desenvolver estratégias para transformar essa organização do trabalho, né? Eles vão se fortalecendo a autonomia para poder fazer essa transformação. Isso é bem importante e é um pressuposto da psicodinâmica do trabalho, porque você não vai gerar uma relação de dependência desses trabalhadores com você. Você vai estimular a autonomia, a emancipação desses trabalhadores. Que uma vez que você saia conclua o seu trabalho nessa organização cliente, esses trabalhadores tenham desenvolvido condições para poder lidar com outras questões que se apresentem no dia a dia, né, deles. Isso é bem importante, eu penso que isso é um princípio, inclusive, ético, né, de estimular a autonomia e a emancipação do teu cliente, e não a dependência em relação a você. Bom, essas são as principais etapas, falando assim de uma forma teórica, conceitual e também prática, né? Porque eu falei um pouco da minha prática, da minha experiência aqui com vocês, que vai contemplar um programa de saúde mental nas organizações. Lembrando, sempre, né, avaliar a cultura da organização. Cada empresa é uma empresa, então respeitar as peculiaridades dessa organização. É importante também que você, durante esse processo, tenha um espaço, enquanto profissional de psicologia, né, para você refletir, para você supervisionar a tua prática. Eu acho isso fundamental, né, porque às vezes, por questões contratransferenciais ou outras questões, a gente não enxerga, a gente não vê alguns aspectos que são importantes, que vai ajudar o cliente, aquele objetivo que a gente está se propondo, que é de promover a saúde mental nas organizações. Então, eu penso que a supervisão para nós profissionais é fundamental, né? É essencial. Bom, eu acredito que nesse momento o que eu queria compartilhar com vocês é isso. Fiquem aqui comigo no canal. Amanhã eu vou fazer mais uma live. Geralmente eu faço de terça e quinta, né? Eu vou alternando os dias, mas geralmente a maioria são de terça e quinta. Mas amanhã eu vou fazer. Na quinta-feira eu estou viajando em função do Natal, então eu vou fazer amanhã à noite, às 19 horas. Então, eu espero por vocês. Qual vai ser o tema? Eu não defini ainda, então se vocês tiverem sugestões de temas, mande para mim no direct, né, para a gente poder avaliar a possibilidade desses temas. E amanhã de manhã eu coloco no History qual vai ser o tema da live das 19 horas amanhã, tá bom? Se essa live foi útil para você, eu vi que algumas pessoas estão aqui desde o começo. Então, eu peço que você curte, se ela foi útil. Se você acredita que outras pessoas podem também se beneficiar, envie, compartilhe. Lembrando que o meu objetivo nesse perfil é ajudar psicólogas a aumentarem os seus rendimentos em 10 vezes.
Como? Trabalhando com saúde mental nas organizações, ok? E também, se você quiser conhecer outros conteúdos, lá na bio, né, tem um link que tem o meu canal no YouTube, tem o Telegram, tem o Facebook, a minha página do Facebook, o LinkedIn, enfim, tem outras formas que a gente pode se encontrar também para falar desse tema que é tão necessário e que as demandas estão crescendo cada vez mais nas organizações. O burnout está aí, eu fiz uma live a semana passada sobre o burnout, que vai entrar agora no CID-11 como saúde, como doença ocupacional. Isso vai ter reflexos que vão demandar cada vez mais o nosso trabalho enquanto psicólogas dentro das organizações, porque não vão dar conta de ficar encaminhando o trabalhador para ser tratado individualmente, que a gente sabe que a causa está na organização do trabalho, tem questões do indivíduo, mas estão na organização do trabalho, e aí vai ser o nosso momento de cada vez mais expandir a nossa atuação nas organizações. Então, muito obrigado por ficarem aqui comigo, um abraço e até amanhã às 19 horas. Até mais.